Boa tarde a todos. Que Jesus abençoe nessa tarde, abençoada mesmo, né? De tanto reflexões maravilhosas até aqui. Agradeço o convite de estarmos aqui reunidos e poder trazer um pouquinho de algumas ideias sobre esse tema que é transformações e transições familiares. E é um tema complexo, porque há muita mudança no mundo, né? O mundo, depois da década de 50, liberdade individual, tecnologia, informação, tantas outras coisas foram surgindo e o mundo invadiu o espaço familiar. E isso trouxe várias consequências na dinâmica familiar, algumas boas e outras muito ruins. Então, hoje eu vou trazer algumas ideias para vocês. Eu vou trazer, basicamente, começar com duas ideias. Uma é a experiência do Newton Bonder, um rabino brasileiro, que foi convidado pela Universidade de Harvard para fazer um projeto pelo Departamento de Mediação de Conflito, de Agressividade, tentando juntar as três religiões, muçulmana, cristã e judaica. E, então, ele foi um representante do judaísmo para poder fazer parte desse projeto. E a ideia do projeto é justamente fazer a rota do caminho de Abraão, porque todas as três religiões têm como a figura paterna de Abraão. Então, ele veio até Nova York para se encontrar com os demais religiosos e, a partir disso, vivenciar essa rota turística de Abraão como uma forma de integrar as três religiões. E ele veio como civil, não usou kippá, né, para não gerar nenhum constrangimento. E no avião, quando estava indo então para a região que começava a rota turística, ele sentou com um muçulmano. E esse muçulmano tinha muitas críticas à abordagem judaica e começou a trazer uma série de interpretações negativas que incomodou muito ele. E criou um certo clima de hostilidade entre os dois que, em vez de apaziguar, foi aumentando durante a viagem. E então ficou uma situação delicada. E, durante o processo da viagem, eles tiveram que enfrentar uma situação de perigo. Uma região estava em conflito e houve uma invasão armada e eles tiveram que se esconder. E os dois acabaram indo para o mesmo local para se esconder, um lugar apertado, os outros tiveram que ficar abraçadinho ali, né? Torcendo para que não acontecesse nada. E aí ele se dá conta que, naquele momento, vivendo a mesma dor, o mesmo drama, a mesma realidade, ele se tornou igual ao seu companheiro. E todas as diferenças que eles estavam vivendo até agora desapareceram naquela situação. E ele diz, mais do que isso, ele não era, nós estávamos compartilhando o mesmo espaço, o mesmo drama, a mesma situação. E, neste momento, ele não era semelhante a mim, ele era igual a mim. Ele se tornou o meu irmão e a gente se tornou a mesma família. Então, essa é a primeira ideia de família que nós vivemos a partir de um contexto que se impõe e espíritos, muitas vezes inimigos, com pensamentos e histórias muitas vezes hostis entre si, tem que compartilhar o mesmo espaço, viver a partir do mesmo drama, riqueza, pobreza, doença, situações outras. E esse espaço compartilhado faz com que eles se tornem iguais entre si e possam compartilhar essa experiência transformadora. Então, a familiaridade transforma. Tá? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é a deusa Hestia, na mitologia grega. É uma deusa menor,
é uma deusa que rege o mundo familiar, o espaço doméstico. Hestia, como deusa do lar, ela promove a economia doméstica, ela promove também os segredos familiares, o espaço de compartilhamento familiar, e nesse espaço de compartilhamento, ela rege o momento da alimentação na época das famílias gregas. Porque para a família grega, alguém ser convidado para ceiar junto com a família é considerado como uma entrada na família, porque é no momento da alimentação que esses segredos vêm à tona. Então, para o homem grego, alguém compartilhar desse espaço do alimento familiar era um convite para uma intimidade com a família dele. Então, e a Hestia é a deusa da lareira. Não é a deusa do fogo, mas a deusa da lareira. A lareira, para os gregos, era esse espaço sagrado, muito parecido com o ônfalo, que era o umbigo do mundo, que tinha nos templos de Delfos e demais templos gregos, e representava, então, esse espaço aonde o fogo pode ser cultivado. E isso, simbolicamente, do ponto de vista psicológico, é muito importante, porque esse espaço sagrado da lareira é o fogo que envolve o cultivo das emoções, da alma, da qual essa alma precisa de um espaço que sustente para poder ter vida interior. Então, toda criança que reencarna, todo espírito que reencarna, precisa de um espaço seguro emocionalmente e criar um espaço interno, consequentemente, para que ele possa, então, desenvolver as potencialidades internas que ele traz dentro de si. Então, a lareira representa esse espaço de cultivo da interioridade. Então, a família é essa possibilidade aonde nós podemos encontrar essa sustentação, né? Onde o nosso fogo pode ser cultivado. Então, temos aí na família a importância da construção da identidade. Então, você vê a genialidade de Deus nessa pedagogia divina, né? Como ele propõe na família como um espaço, talvez, um dos mais transformadores do ponto de vista das possibilidades da alma. Ele pega e gera, então, né, uma realidade nova, onde um contexto se apresenta e eu sou chamado a conviver dentro desse espaço, dentro dessa realidade histórica, material, com outras pessoas compartilhando dessa mesma realidade. E aí começa um movimento, né, de intimidade, de interação cooperativa, dentro desse contexto que é oferecido. Então, Deus diz assim, então vamos, em vez de ficar discutindo, vamos experimentar a vida a partir do mesmo lugar e vivenciar as mesmas dores, as mesmas dificuldades, as mesmas questões, para que essas diferenças espirituais possam ser trabalhadas entre vocês. E dentro desse processo pedagógico de transformação, né, nós temos, então, a formação de uma nova jornada reencarnatória. E, então, a família aí é o começo dessa jornada. É o início de um novo projeto reencarnatório tão fundamental, tão essencial para todos nós. E nós sabemos que a família pode ser tanto um fator protetor, que possibilita, de uma certa forma, então, essa segurança, ou, ao mesmo tempo, né, ele é um fator que pode gerar doença mental, ser desagregador e desfavorável na construção da personalidade daqueles que estão ali interagindo.
Quando o espírito reencarna numa família, ele tem um corpo, né? Então, nessa pedagogia divina, né, a gente tem essa fantasia de estar dando a vida para um outro serzinho. Então, a gente brinca meio de Deus também, né? O pai e a mãe é uma figura divina para o bebê, para a criança, ele endeusa os pais, né? Então, olha só que genialidade, né, de responsabilizar então, dois seres humanos a assumir o compromisso com aquele espírito numa ligação extremamente intensa, desde a gestação dessa mãe, nesse vínculo que é muito profundo, né? E no lugar desse papel de protetor, né? De alguém que está conduzindo aquela alma e ajudando aquela alma a se constituir na sua identidade psicológica. Ao mesmo tempo, esse espírito depende desses pais. Então, há uma relação de dependência importante e de devoção, mesmo que sejam almas que possam ter vibrações antagônicas do passado, né? Mas são vínculos muito fortes que servem justamente para poder superar essas memórias negativas do passado. Então, nós temos aí a construção dessa jornada através de um corpo, né? O corpo como sendo essa também casa, né? A casa da qual o espírito vai habitar por um tempo. E temos também um corpo psicológico, que é o ego. Então, o corpo e o ego é uma nova fantasia que nós assumimos no mundo. Porque isso é uma fantasia. Eu não sou esse corpo. Eu não sou essa identidade egóica. O corpo me atravessa enquanto experiência. O lugar que eu reencarnei com a minha identidade transitória, preto, branco, brasileiro, europeu, feio, bonito, tudo isso é uma grande fantasia, gente. Mas uma fantasia necessária para que a gente possa se experimentar como espírito. E essa fantasia, nesse drama da vida, nesse teatro que é a vida, né, vai ser adequado, né, enquanto personagem que eu habito, dentro das condições que se impõem no meu projeto reencarnatório. E o grande desafio aí, em relação a tudo isso, né, é como, de uma certa maneira, eu vou me organizando a partir do corpo e dessas imagens primeiras da minha infância, que vão ser a base na construção da minha personalidade. E aí as famílias podem ser tanto famílias patológicas, eu cito aqui algumas, né? Famílias codependentes, famílias pré-adictivas e famílias disfuncionais ou suprafuncionais. Então, só para ter uma ideia de como a família pode ser esse elemento protetor, mas, ao mesmo tempo, como ela pode patologizar. Porque a patologização é inerente também à alma, né? A alma patologiza, né? Ela cria caminhos de adoecimento e a família também nos desafia e pode ser um fator de adoecimento. Famílias codependentes, famílias onde os papéis não são bem definidos, né? A gente sabe que a comunicação ambivalente na dinâmica familiar, ela enlouquece até cachorro, né? Porque tu quer dizer sim, mas tu tá com raiva. Tu quer dizer não, mas tu tem pena do teu filho. Então, essa contradição emocional, ela passa para a criança. E a criança fica confusa. Então, famílias codependentes, famílias muito disfuncionais, muito caóticas, agressivas, famílias onde há muita hostilidade, negligência, né, e outros fatores desagregadores também são muito patologizantes. E, ao contrário, também, famílias muito funcionais também têm um caráter negativo, né? Aquelas famílias que tudo é muito
estruturado, certinho, correto, a criança já acorda, já faz o tema, vai para o colégio, vai para o judô, depois vai para o inglês, depois volta, faz o tema de novo, daí vai tomar banho, e tudo é muito regrado e que não dá espaço para a fluidez espontânea do afeto, da troca. Então, tanto nas famílias disfuncionais como nas famílias muito funcionais, geralmente há falta de afetividade, que é fundamental em qualquer construção de personalidade. Então, de uma certa maneira, a gente vê aí a família aí como realmente tendo um papel essencial nesse processo todo. A gente sabe que o hipocampo vai se amadurecendo neurologicamente na medida que a criança vai se constituindo. Até os 5 anos de idade, isso não está bem formado. O hipocampo ele é responsável pela memória, pelo esquecimento e pela discriminação das experiências afetivas. Isso quer dizer que a criança novinha, ela não tem muito como organizar na sua memória as experiências emocionais. E Joana de Ângeles, então, nos coloca, num dos livros da série psicológica dela, que a criança, então, tem impressões emocionais, que são imprecisas do ponto de vista dos fatos, mas tem uma carga muito intensa que marca ela de maneira para a vida toda. Então, a Joana vai falar que, independente, né, das condições, das predisposições que o espírito traz de outras vidas, né, que é um dos fatores na construção da personalidade, esse contexto familiar vai influenciar também tanto como elemento facilitador ou complicador dentro das condições daquele espírito. E, né, dentro desse processo que a criança está vivendo, né, a gente vê que crianças até mais ou menos 5 anos de idade, elas vivem muito o mundo interno dos pais. Se a gente pegar sonhos de crianças dessa idade, a gente vai perceber que os conteúdos desses sonhos refletem os dramas que são dos próprios pais. Então, como a família é um grande sistema, como se fosse um único indivíduo, onde esse psiquismo grupal da família está em interação, influenciando uns aos outros. Um exemplo. Quando eu era estagiário de psicologia lá no Brasil, no Rio Grande do Sul, no Hospital da Brigada Militar, eu atendia uma mãe que trouxe um filho, mais ou menos 5, 6 anos de idade, com um sintoma que ele estava sexualizado e muito agressivo. Então, dentro do comportamento dele, ele começou a passar a mão nas nádegas de outras crianças e ser muito impositivo. Querer mandar nas outras crianças e ser meio agressivo. A mãe foi chamada na escolinha e foi orientada de buscar ajuda, porque esse comportamento estava aumentando. Quando ela vem para a terapia, e no caso de atendimento de criança, a abordagem psicológica da qual eu atuo, que é a psicologia junguiana, a gente não dá muito ênfase para os sintomas da criança, como se o foco fosse na criança. A gente dá ênfase que esses sintomas representam questões da família, né? Então, a última coisa que a gente quer ver é a criança. A gente vê os avós, os pais, toda a estrutura familiar, entendendo a história daquela família, para depois poder ir para a criança, né? E aí, no contato com essa mãe, né, ela relata que o esposo dela está preso. Ele era cobrador de ônibus e matou uma pessoa e acabou indo preso. E ele era uma pessoa muito agressiva. Pessoa agressiva, difícil. E a gente sentia numa mãe uma pessoa muito carente
e muito sexualizados. Aquela energia sexual que invade todo o ambiente, né? Muito sedutora, muito envolvente, né? E muito carente. Imagina com o marido ainda preso, né? Sem intimidade sexual, sem intimidade afetiva. Então, aquela carência acabou ainda se intensificando. E conversa vem, conversa vai, ela conta que depois de um certo momento colocou o menino a dormir com ela, na mesma cama. Porque era mais fácil, né? A criança também pedia, ela também estava ali. E aí a gente foi vendo que o comportamento da criança começou depois que ela botou ele a dormir na mesma cama que ela. Por quê? Porque ele tomou o lugar do pai. E ele começou a se comportar como um pai, agressivo, mandão, né? E vivenciar a sexualidade que era dela. Daí a gente orientou ela de tirar a criança do quarto, ter o próprio leito dela e levar a mãe para terapia. Não a criança, porque a mãe que precisava de orientação e terapia. Naturalmente, os sintomas da criança foram desaparecendo. Então, isso só para colocar o quanto, né, o psiquismo, né, dos nossos filhos estão afetados com a dinâmica psicológica da família, ainda mais quando essa família tem outros integrantes também, que são os nossos obsessores, né, que também fazem parte da família e que estão presentes, interagindo a todo momento conosco. Bem, só que, fora as complicações naturais de cada dinâmica familiar, né, com a sua história, com as suas maldições familiares que vêm de gerações, as histórias espirituais que estão ali presentes, ecoando no inconsciente da família, tem toda a influência do mundo, né? O mundo mudou, né, como eu comentava no início, né, e pelo menos 20% da população sofre de algum distúrbio mental. Quer dizer, alguma coisa está errada no nosso mundo, né? Um mundo com tantas tecnologias, com tantas facilidades, o aumento da doença mental é cada vez maior. O índice de suicídio aumenta, o índice de doença mental aumenta e assim por diante. O Sorokin Petrine e o Toynbee, dois sociólogos americanos, fizeram um estudo sobre o colapso das civilizações. E eles listaram, então, características e sintomas de quando uma civilização entra em colapso. Porque todas as civilizações entram em colapso, a romana, a grega. E entre os sintomas psicológicos, né, os sintomas mentais, estava o aumento do suicídio e da doença mental. E, a partir disso, eles, então, chegam à conclusão que a nossa civilização ocidental está em franco colapso. Então, esse mundo de transição planetária é um momento de crise em todos os setores da nossa vida. Crises econômicas, crises ecológicas, crises de identidade. E, de certa forma, isso vai afetar diretamente nosso campo familiar. Então, a família, hoje em dia, é desafiada a ter elementos que interferem de tal maneira na nossa dinâmica, no nosso espaço familiar, que a família, muitas vezes, não tem nem identidade própria. Né? Vamos pegar, por exemplo, a questão dos avanços, né? Onde a mulher sai para o mundo do trabalho, onde a individualidade é conquistada, onde, então, o mercado do trabalho exige uma nova produção, novos horários, onde, muitas vezes, o casal tem que trabalhar 8, 10 horas por dia, não se encontram, né? E isso já muda a dinâmica familiar, às vezes não almoça junto, não janta junto, a criança é levada para a creche. Então, todas essas configurações novas
que desafiam um mundo cada vez mais estressado, mais acelerado, né? Onde o projeto de vida materialista da nossa sociedade é voltado para o desempenho, o sucesso e o consumo. Então, um dos grandes sintomas da pós-modernidade é o neo-individualismo, o excesso de individualismo, o culto ao corpo. Então, a gente vai confundindo essas duas fantasias que nós nos ocupamos, que é o corpo e o ego, como sendo o espírito. O espírito não é o corpo e não é o ego. O self, como a Joana coloca, é a essência do espírito. Mas nós somos envolvidos nessa sedução do mundo e nos perdemos dentro das imagens que compõem a realidade que o mundo nos impõe. E dentro dessa realidade que o mundo quer nos vender, o consumo e o individualismo e o culto do corpo se tornam, de uma certa forma, um centro da nossa experiência. E o Durkheim, um filósofo francês, então, ele coloca que o resultado disso é fruto daquilo que ele chamou de anomia. Anomia quer dizer falta de ordem da lei, a perda dos referenciais. Nomos, norma, a falta. Sem leis, falta de norma. Então, a gente vai vendo que a pós-modernidade ou a sociedade informacional, ela reflete, hoje em dia, uma perda de referenciais, né? Se, por um lado, a sociedade se tornou mais fluida, mais plural, com mais possibilidade de compor novas realidades, foi perdendo referências básicas, porque a gente ganhou em liberdade, mas não construiu uma maturidade psicológica e espiritual. E sem maturidade psicológica e espiritual, não sabemos lidar com a liberdade, com as possibilidades desse mundo que nos abriu novos horizontes e que a tecnologia, a internet, é muitas vezes um espaço de defesa desse ego incapaz de enfrentar a vida. Então, a gente vê nossos adolescentes, nossos filhos encerrados num quarto, passando, às vezes, o dia inteiro no computador, vivendo uma realidade virtual e incapaz de vivenciar a experiência da vida. O número de jovens que, hoje em dia, não quer casar, que não sabe nem namorar. Eu estava na Suíça agora há pouco tempo, antes de vir para cá, numa atividade em Morchá, um seminário sobre Joana de Ângeles, e uma conhecida minha falou que o filho de 30 e poucos anos ficava, 30 e poucos anos, filhinho querido, adolescente, né? E os pais estavam preocupados porque ele não sabia como se relacionar com uma menina. Daí conseguiram uma tailandesa, foi os pais, não foi ele que entrou foi os pais que entraram numa rede de namoro e mostraram para ele, olha só que guria legal, né? Lá da Tailândia. Tu não acha que seria interessante conhecer ele? Ah, tá, pode ser, né? Aí eles fizeram contato com ela aceitou, ela foi para a Suíça, casou. Simples assim, né? Então, de uma certa maneira, isso reflete muito a nossa realidade. Então, todo esse processo que nós vivemos hoje em dia, ele envolve exaustão, esse mundo de estresse, de ansiedade, de consumo, que dá uma sensação de preenchimento de um lado, mas, na verdade, cria mais vazio existencial, né? A gente tem uma sensação de fascínio pelo mundo, mas de esvaziamento de significado, né? Então, a exaustão é um sintoma, a falta de significado e de sentido é um outro sintoma, né? Dentro desse consumismo que nos alavanca, né, o objetivo da vida, então tudo é para fora, não
um projeto em favor do espírito, em favor do crescimento interior. Outros sintomas que a gente vê aí é o entorpecimento psíquico. As pessoas estão anestesiadas, entorpecidas, incapazes de sentir. E a gente vê, então, dois extremos dentro dessa dinâmica emocional. De um lado, jovens indiferentes, totalmente não sabem o que querem, não sabem que faculdade vão fazer, não têm ideia do que seja a vida. E, de outro lado, a violência, jovens frustrados, querendo buscar sensações cada vez mais fortes. As raves, lá no Brasil, duram 3 noites, regida por álcool e estimulantes, né? Para poder ter uma sensação de tão vivo, se cortando, né? Automutilação, né? Aqueles desafios na internet da baleia e outros desafios, né? Que provocam suicídio. Tudo isso porque a gente vai perdendo a capacidade de discriminar a nossa realidade. Então, esse espaço interior que a família deveria nos oferecer, esse espaço da deusa Hestia, da lareira, para que o fogo seja cultivado, está desagregando, né? Vai estar se perdendo no nosso mundo atual. E isso se reflete na perda da representação interna da vida. O que é a perda da representação interna da vida? A perda da imagem divina. Deus é a representação interna que sustenta a nossa vida. Então, na medida que a gente vai perdendo referência, e essa referência se constrói a partir do sentimento, é o sentimento que possibilita que eu tenha valores éticos, é o sentimento que determina que eu possa qualificar uma experiência. Eu transformo isso que a gente está vivendo hoje, que são fatos, realidades que se apresentam aqui entre a gente, vai poder ser qualificado por cada um na sua subjetividade a partir do sentimento. Foi bom, foi ruim, foi interessante, encontrei o fulano, e, né, refletir sobre tal assunto. Então, é o sentimento que permite transformar fatos em experiências psicológicas. E a experiência que transforma, é a experiência que possibilita o enriquecimento da nossa vida. E a gente nota cada vez mais que esses nossos jovens, adolescentes e as famílias estão perdendo essa conexão com o afeto e essa conexão com esse centro da vida que é a nossa capacidade criativa, sensível, que representa essa imagem do self. Que Joana de Ângeles, na série psicológica que ela apresenta, ela vai falar que o self, ao mesmo tempo, é o espírito, né? Então, a nossa realidade, a nossa essência espiritual, e, ao mesmo tempo, o self é a imagem divina que cada um carrega dentro de si. Na medida que a gente pede a conexão com a nossa essência espiritual e com a divindade, tudo fica completamente confuso. Então, esse caos é uma grande crise espiritual que a gente está vivendo, e as famílias estão pagando um preço muito caro em relação a isso, né? E aí, essa perda da consciência transpessoal gera o quê? Anarquias internas. Então, a gente vê isso, aqui nos Estados Unidos a gente vê que isso é muito comum, mas não só aqui, a incapacidade de ter uma mediação entre o mundo externo e o mundo interno. E uma mediação, então, também com os nossos impulsos internos, né? Então, a grande questão que a gente pergunta na crise que vivemos: cadê a nossa alma? Onde ela foi? Ela foi expulsa do mundo, ela está num cantinho, e mesmo nós espíritas que buscamos uma consciência da realidade espiritual, muitas vezes nos deixamos levar por essa lógica do mundo e não vivemos como espírito. Porque uma coisa é saber que a gente é um espírito, outra coisa é ter consciência dessa realidade e nos relacionar a partir dessa consciência que a gente é espírito. Porque isso muda radicalmente a nossa atitude frente à vida, né?
E na medida que esse processo vai se dando, novas patologias vão acontecendo. Na psicanálise, a gente fala das patologias do vazios, ou as patologias do campo da pulsionalidade, ou as patologias do self, ou seja, da perda da identidade e da capacidade de autonomia e autoafirmação da personalidade. Então, que patologias são essas? Por exemplo, os pacientes borderlines, né? O nível de paciente borderline, transtorno borderline, que são indivíduos que têm uma estrutura egóica muito frágil, que não conseguiram construir uma personalidade mais estruturada, têm dificuldade de controlar os impulsos, se colocam em risco, têm uma dificuldade de identidade sexual, eles não sabem o que eles querem, o que eles são, do ponto de vista sexual, e muitas vezes têm reações emocionais extremas. Então, isso é um tipo de transtorno cada vez mais comum. Porque se eu não tenho esse espaço interno estruturado, né, esses impulsos que o espírito traz, e quando a gente reencarna, a gente repassa o processo evolutivo, isso do ponto de vista filogenético e ontogenético, ou seja, o fetozinho passa para o girino, réptil, e vai, de uma certa maneira, amadurecendo até chegar na forma humana. E, a nível psicológico, também tu repassa todo o processo evolutivo e tem que vencer a matéria de novo. Né? Isso, então, nos desafia a como lidar com os impulsos da natureza, que são os instintos e as emoções. A Joana fala que as emoções e os impulsos, por fazer parte da nossa natureza animal, não podem ser destruídos, mas têm que ser canalizados. Mas se a gente não dá uma condição para que essa personalidade que está se formando possa criar esse espaço interno de maneira mais estruturada, essa capacidade de lidar com os impulsos se perde. Então, outro sintoma que se apresenta muito no nosso jovem é a incapacidade de lidar com a frustração. Eles não têm capacidade de lidar com a frustração. E a resposta é uma resposta de reatividade, uma resposta emocional, não uma resposta elaborada. Então, de elaborar os impulsos, de processar e expressar de maneira adequada o que está dentro de nós, vai empobrecendo cada vez mais. Tá? Então, a gente vê e Joana propõe que o ser consciente ele tem que ser reflexivo e não reativo. Mas a maioria das pessoas são reativas. Cadê a nossa inteligência? Cadê a nossa capacidade de refletir, de poder avaliar, discriminar, de poder ponderar? Então, essas cadeias associativas da mente e de elaboração vão ficando cada vez mais pobres, e a resposta emocional acaba sendo respostas atávicas, instintivas, primitivas da nossa natureza, e não realmente um trabalho mais humanizado, mais elaborado da nossa parte. Aí tem o Bauman, que é um grande sociólogo polonês, já desencarnado, né? Que ele tem uma frase que eu acho interessante, ele diz: viver entre uma multidão de valores, normas e estilos de vida em competição, sem uma garantia firme e confiável de estarmos certos, é perigoso e cobra um alto preço psicológico. Ele é um autor que vai falar, então, da sociedade líquida, né? Ele vai dizer que ele vai ter vários livros sobre a sociedade líquida, e essa de líquida representa essa incapacidade das coisas se definirem, tudo vai se escoando sem forma, o mundo fica, então, informe, e isso nos dá uma imprecisão, nos dá insegurança, e um dos grandes sintomas da sociedade atual é o medo, a ansiedade, o medo. A gente não, mesmo que esse medo não seja consciente, né? E, de uma certa maneira, o nosso psiquismo está mudando também, e do ponto de vista
mediúnico, né? É uma era também da conexão. A informática nos dá uma prova concreta do mundo conectivo, o mundo está globalizado. Então, a gente tem uma mente-mundo, uma mente conectiva, uma mente mediúnica. E o desafio é lidar com isso, porque, nesse momento, eu não sinto só o meu medo individual. O medo que eu sinto, a angústia que eu sinto, é a angústia também do mundo. É o medo do mundo. Então, a gente está sobrecarregado, a nível de inconsciente coletivo, de uma série de emoções que nos invadem e que a gente não sabe o que fazer com elas. E aí, a Joana de Ângeles, no Mundo Integral, vai dizer: neste homem atribulado dos nossos dias, a divindade deposita confiança em favor de uma renovação para um mundo melhor e uma sociedade mais feliz. Então, Joana acredita em nós. Deus acredita em nós, né? Então, a proposta dessa transição, onde as nossas famílias estão sendo desafiadas, é como se organizar nesse novo mundo e como enfrentar essa crise existencial, onde o vazio é um dos grandes sintomas, certo? E aí, né, a grande questão que está em jogo é sair de uma sociedade infantilizada, uma sociedade madura, compromissada, responsável, adulta. E o Emmanuel tem uma mensagem que ele diz que toda criança teme e exige demais, e que nós somos crianças espirituais, exigentes, incapazes ainda de assumir o compromisso e viver entre a exigência e o medo. E a proposta dessa virada de um mundo de expiação para o mundo de regeneração é: nós somos capazes de construir um caminho por nós mesmos e sermos responsáveis de maneira mais conscientes por esse caminho. Maturidade, responsabilidade, adultez espiritual. Mas, nesse momento, há uma grande confusão. Como diz na China, né, crise é perigo e oportunidade. Então, esse momento é simultaneamente de perigo e de oportunidade. E diz a benfeitora, né? Todo aquele que busca a posse, o ter e reter, permanece vazio de sentimentos. O objetivo da vida humana parte do ponto inicial do corpo, a infância, e cresce sem perder o contato com sua realidade original, ser transcendental que é, chegando à realização da consciência, deve expandi-la enquanto mais se autopenetra e descobre nos potenciais a desenvolver. Ser consciente de si mesmo é a meta existencial, conseguindo auto-amor que desdobra a bondade, a compaixão, a ação benéfica em favor do próximo. Então, a proposta de Joana de Ângeles, a partir de uma psicologia espírita, é justamente a proposta do autodescobrimento, né? Da tomada de consciência da nossa realidade espiritual e do compromisso com essa realidade. Então, nós somos seres neuróticos. Tem vários conceitos para neuróticos. Ainda bem, podia ser psicótico, né? Então, a gente está no lucro. Tem vários conceitos para a neurose. Um dos conceitos mais clássicos, que neurose é uma divisão, uma pessoa em conflito. Neurose é uma pessoa dividida. É interessante que diabo, diabólico, é aquele que divide. Tá? Então, nossa sociedade, a nossa postura tem sido diabólica. Ou seja, a gente divide, gera conflito em vez de integrar. A proposta de Joana de Ângeles é superar essa dissociação, essa divisão, para um trabalho de integração de nós mesmos. E essa é a proposta, de uma certa forma, para a nossa estrutura familiar, né? Seja a família espiritual,
seja a família consanguínea, que nem sempre é espiritual, seja a própria humanidade, que também é a grande família terrena, da qual nós temos que aprender ainda a ser irmãos e não sabemos ainda viver. A divisão impera hoje no nosso mundo, divisão política, divisão religiosa, divisão racial. Então, a gente está nesse mundo diabólico que divide em vez de somar, em vez de integrar, em vez de construir. E, de uma certa maneira, nós, como indivíduo, também somos uma família. Porque nós somos muitos dentro de nós. Aquilo que Joana fala das subpersonalidades, ou que em psicologia alguém chama dos complexos internos. Então, nós temos um pai interno, uma imagem de mãe, uma criança, né? Um velho ranzinhoso, ou um velho sábio, né? Então, é um povo, gente. São várias... E cada núcleo interno tem autonomia, tem desejo próprio, tem histórias e condições que refletem esses núcleos internos, que refletem padrões da nossa história espiritual. Então, como integrar dentro dessa família, que é cada um de nós, esses vários personagens que nos habitam? Como realmente sair da divisão neurótica para um processo de integração, onde a nossa família, enquanto indivíduo, possa se reconciliar, nós nos reconciliar consigo mesmo, para poder se reconciliar com o outro e construir também uma família mais estruturada. E Joana Diano, o ser consciente, diz o seguinte: o ser consciente não se culpa nem se desculpa, se descobre. Então, a proposta que a benfeitora nos faz é o auto-perdão, porque a culpa é uma culpa, muitas vezes, defensiva, é uma culpa infantil, porque na medida que a gente se culpa, a gente não se responsabiliza. Então, a culpa é, muitas vezes, um jogo neurótico para ficar paralisado espiritualmente. E a benfeitora, ela é muito enfática no compromisso do auto-perdão e do auto-amor, né? Para essa maturidade espiritual que a gente tem que conquistar nesse processo que a gente vive. E aí a gente tem que aprender a lidar também, não só com os nossos filhos, mas com o nosso lado infantil, né? Porque a sociedade está infantilizada, né? O modelo da sociedade atual é a adolescência. Os adultos não querem envelhecer, querem voltar para a adolescência, e os adolescentes não querem crescer. Então, a adolescência se torna o modelo de vida da sociedade que a gente vive. Tá? E aí a questão da criança ferida é um tema importante nesse momento da transição planetária, que é poder realmente acolher nossas partes cindidas e frágeis e infantis, para poder fazer um trabalho de inteireza, porque a perfeição está longe ainda, né? A perfeição não é para agora, mas a gente pode estar mais integrado, mais inteiro em nós mesmos. Isso lembra a história de uma paciente que é espírita e veio buscar terapia, que o sintoma dela é que ela não suporta barulho. E ela falou que é um karma na vida dela, porque onde ela mora tem um músico, saxofonista. No outro andar tem uma família com doente mental, que de madrugada acorda, né? No trabalho dela tem do lado uma dentista que tem um motor, que está o motor na parede dela, né? E ela diz que ela é perseguida por barulhos, né? E que ela não suporta isso, então ela tem uma certa intolerância, né? E o marido dela falou que ele não se incomoda, que ela que é neurótica, que ela é exagerada, mas realmente o fato que se incomoda é ela, e ela como espírita, ela tem as teorias dela. Então ela diz, puxa, eu devo ter agido muito mal, né? E sendo uma pessoa que não deixar os outros falar, ou que, né, tem as teorias, né, próprias dela, né?
e que, de repente, ocupava um espaço de maneira exagerado e agora eu tenho que aprender a conviver com o barulho dos outros e assim por diante. Então, ela tem a teoria dela, eu tenho que desenvolver a paciência. Então, ela veio para a terapia para trabalhar a paciência. Só que isso não é tão simples assim. Mesmo que realmente isso tenha uma certa lógica e que, de repente, seja um karma, né? A gente não possa desconsiderar esse fato, ela é uma pessoa muito preocupada com os outros. Muito preocupada. Então, ela está sempre muito atenta, assim, sensível à dor de um outro, à situação de uma pessoa, na família, no trabalho, na casa espírita, sempre muito disponível a atender e a acolher. E ela percebe que ela não dá muito espaço para as necessidades dela. Então, quando ela tem algo que ela realmente acha importante para se colocar, para expressar, e o mundo não acolhe, ela se sente injustiçada. Então, esse um outro sentimento que habita a natureza dela é um sentimento de injustiça, porque ela dá tanto para o mundo, acolhe todas as pessoas, e quando ela precisa, o mundo não acolhe. E aí vem uma lembrança da infância dela. Ela relata que quando ela sai de casa para brincar, ela é abordada por um homem que quer abusar dela, que leva ela para uma região de uma pracinha perto da casa dela, e ela fica muito assustada, paralisada, porque a criança paralisa, e ainda bem que tinha um supermercado perto da casa, ou movimentação, o cara se assusta, e ela, então, consegue se desvencilhar daquele constrangimento, aquela violência psicológica e física, e vai até a sua casa. Chegando em casa, ela conta para a mãe dela. A mãe, aconteceu tal coisa. E a mãe, muito preocupada se aconteceu o fato ou não, se ela foi violada sexualmente ou não, muito preocupada, não aconteceu nada, minha filha, tudo bem, tal. E ela não se sente acolhida emocionalmente. A mãe muito preocupada com um fato, mas não olhando para a necessidade, para o medo, para a carência, para aquele momento de desamparo que ela tem sentido. E esse sentimento é tão grande que ela tem receio de contar para o pai. Ela tinha um vínculo muito forte com o pai, mas diante da reação da mãe, ela cala e não se sente acolhida. Então, ficou ali uma criança desamparada, não ouvida, e talvez o sintoma de se sentir injustiçada e não tolerar barulho, porque o mundo invade com suas necessidades e aquela criança continua não sendo acolhida e reconhecida, né? E aí ela também faz isso com ela. Porque, de uma certa maneira, isso é um processo presente na nossa dinâmica emocional. O que é a nossa ferida também é a nossa vocação. Tá? Então, essa ferida dela talvez tenha humanizado ela, talvez tenha sensibilizado dela, que ela possa realmente perceber a ferida dos outros também e ser essa pessoa disponível e acolhedora. Só que, nessa vocação de estar sensível do outro, ela acaba repetindo esse padrão com ela mesma, abandonando a sua própria criança. Então, ela repete com ela esse abandono e não acolhe ela mesma. Então, como eu estou trazendo essa situação para a gente poder perceber quanto a gente não se conhece. E não se conhecendo, a gente se trata mal. A gente pega caminhos limitados e repete padrões. E a proposta do Espiritismo é quebrar padrões. É poder trazer o novo. É poder trazer novas possibilidades para a nossa vida e poder acessar as potências que trazemos da gente. Só que não adianta a gente poder querer crescer e deixar o resto da família lá. A criança fica lá, não quer saber, o velho fica lá, e eu querer ir adiante, avançar adiante. Nós somos uma totalidade. A gente tem que avançar junto, pegar um na mão do outro e caminhar junto. Então, a proposta do Espiritismo é uma tomada de consciência da nossa realidade espiritual, do enfrentamento, de poder realmente tirar as máscaras
das imagens que cria para o mundo e se autopenetrar. E ter a coragem de reconhecer a nossa sombra, as nossas limitações, porque é na nossa vulnerabilidade e limitações que também vai a gente encontrar a possibilidade do novo dentro da gente. Porque a gente quer reforçar padrões conhecidos e, reforçando a gente repete o que já não funciona mais. Né? Então, dentro dessa dinâmica psicológica, desse encontro familiar com o outro, a família humana, a família consanguínea, a família interna, há que haver espaço para a intimidade, para o acolhimento que a gente foi perdendo, para a afetividade que a gente foi perdendo, para poder realmente estabelecer um diálogo mais verdadeiro comigo e com o outro. E aí eu trago essa frase do Jung, para a gente poder finalizar a nossa fala, que ele diz, né, que eu faço o mendigo sentar-se à minha mesa, que eu perdoo aquele que me ofende e me esforce por amar, inclusive o meu inimigo, em nome de Cristo, tudo isso, naturalmente, não deixa de ser uma grande virtude. O que faço ao menor dos meus irmãos é o próprio Cristo que faz. Mas o que acontecerá se descubro, porventura, que o menor, o mais miserável de todos, o mais pobre dos mendigos, o mais insolente dos meus caluniadores, o meu inimigo, reside dentro de mim? Sou eu mesmo, e precisa da esmola da minha bondade, que eu mesmo devo amar, né? Necessário amar esse inimigo interno que devo amar. Então, de uma certa maneira, a grande questão, né? O Jesus, o amigo da alma, nos convida a amar nossos inimigos. E como a gente vai amar o nosso próximo e cuidar da nossa família, se a gente não tem acaba de amar nós mesmos e reconciliar com o nosso inimigo interno. Então, o convite que eu venho trazer nesse momento de transição familiar é o convite de parar um pouquinho esse movimento enlouquecido da vida, né, que nos assola, e aprender a se relacionar verdadeiramente. Relacionar exige o quê? Respeito. E respeito vem do latim respectare. Expectare, que é olhar, reolhar. Olha de novo, para e olha com cuidado, com o olhar do coração. Então, o respeito é o convite de uma atitude mais cuidadosa, de nós parar um pouquinho o movimento da vida, de estar muito fora e poder olhar de novo, olha com cuidado, olhe com o coração, e estabelecer uma possibilidade de novos meios de conexão, de comunicação e de relacionamento que estão empobrecidos em nossa vida. E isso começa conosco mesmo. Então, era isso que eu queria deixar para vocês e sugerir o estudo da série psicológica da Joana de Ângeles, tá bom?